Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos para a nossa liturgia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, nos dando sabedoria, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, e que eu possa ser um instrumento em tuas mãos para a edificação da vida de tua igreja. Também eu oro pelos meus irmãos, que o Senhor venha dando sabedoria, e que todos nós, Senhor, possamos aprender como usarmos essa palavra de maneira prática em nossa vida. Vem com o teu poder, edificando a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só para relembrar os irmãos do último capítulo, Deus visita Samuel, fala com Samuel e confirma a palavra do profeta de que Deus ia trazer um duro juízo sobre a casa de Eli. E uma parte da palavra falava o seguinte, que Deus iria matar Hofni e Finéias, que eram os sacerdotes, filhos de Eli, num só dia, que esse seria um dos sinais. E aí o que acontece? A Bíblia nos mostra que as palavras de Samuel começam a ser confirmadas. E vem a ele uma palavra de ordem, por quê? Porque os filisteus se congregam para fazer guerra contra Israel. O que nós notamos? Numa boa parte da história de Israel, mais ou menos por uns 200 anos, principalmente no primeiro livro de Samuel e no reinado de Davi, os filisteus foram inimigos vorazes contra Israel. Havia aqui uma diferença tecnológica. Os filisteus, eles já tinham domínio da siderurgia, eles já estavam dentro da idade do ferro, eles estavam saindo da idade do bronze e entrando na idade do ferro. Seria a mesma coisa que dois exércitos, um está usando fuzil, o outro está usando uma espingarda 12. As duas armas matam? Sim, mas o fuzil automático é muito mais poderoso. Então havia uma diferença tecnológica tremenda. Para vocês terem uma ideia, vai chegar um momento que até para afiar as ferramentas, os israelitas tinham que descer até a Filístia. Nós vemos isso também nos dias de Sansão. Então sempre houve uma diferença tecnológica. Seria mais ou menos assim, imaginar um país, Trinidad e Tobago, que é uma pequena ilha da América Central, querer guerrear contra os Estados Unidos. A diferença tecnológica é enorme. Entendeu? Então, por isso que as vitórias de Israel glorificavam a Deus. Deus é o Deus que pega 300 homens e vence 120 mil. Essa é a característica do nosso Deus. É o Deus do impossível. Quando Ele quer, Ele assim o faz. Tranquilamente, independente de qualquer limitação humana. E aí o que acontece? Os filisteus se congregam em Afeque, isso. E Israel recebe uma palavra de ordem e se congrega em Ebenezer. Para quê? Para a guerra. E aí o que acontece? A narrativa continua, versículo 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. A primeira batalha acontece, e logo nessa primeira batalha morre aproximadamente 4.000 homens de Israel. Israel já sofre a sua primeira derrota. Se você comparar com o livro de Josué, onde Israel praticamente só teve vitórias,
Você tem que entender que a expectativa do povo aqui era completamente diferente. Nós somos Israel. Nós somos o povo escolhido de Deus. Ninguém vai tocar num fio de cabelo meu. E aí eles vão à guerra e morrem mais de 4.000 pessoas. Isso gera uma reação neles super interessante. Versículo 3. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. O que acontece? Os anciãos são consultados. Quando acontece algo errado na sua vida, a primeira pergunta é o quê? Por quê? É o que eles estão fazendo aqui, como qualquer pessoa normal. Só que aí eles pensam, falam o seguinte: nós somos derrotados porque a arca não estava conosco. Mas essa é uma visão distorcida. Porque na própria época dos juízes, alguns anos antes, por exemplo, Baraque venceu sem estar com a arca. O que nós entendemos aqui? Deus, por causa daquilo que ele ia fazer, colocou no coração dos anciãos que a arca fosse trazida ao campo de batalha, como acontecia em algumas guerras do livro de Josué. Porque a arca representava a glória de Deus, a arca representava a presença de Deus. Só que isso aqui é uma visão errada. Isso aqui é uma visão supersticiosa. Por exemplo, Israel foi e tomou Jericó. Aquelas muralhas enormes, onde uma carruagem manobrava em cima das muralhas, caíram através do toque de trombeta e do grito do povo. Lógico, foi Deus que derrubou. Na sequência, eles descem contra a pequena cidade de Ai. E são derrotados, e mais de 30 homens morrem. Por quê? Porque havia objeto maldito no acampamento de Israel, e Deus falou que não ia permitir isso, então veio a derrota. Com arca e tudo. Então o que nós temos que pensar aqui? O povo está confiando em religião vazia. Ó, nós temos a arca. E ela vai nos dar a vitória. E olha o que acontece, versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. O que acontece? Os 2 sacerdotes profanos, os 2 sacerdotes corruptos, que faziam todas as abominações no tabernáculo, são encarregados de trazer a arca, provavelmente juntamente com uma equipe de levitas. E aí eles levam a arca de Siló, onde estava o tabernáculo, onde morava o profeta Samuel, onde morava o sacerdote Eli, e levam para o campo de batalha, próximo a Afeque e a Ebenezer. E olha o que acontece quando a arca chega, versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Deixa eu colocar aqui. Veja, assim que a arca chegou, o povo levantou um grande clamor. Agora, quando a Bíblia fala aqui que a terra estremeceu, não é que a terra estremeceu sobrenaturalmente. Existem passagens onde Deus mexe com a terra, existem passagens onde Deus manda chuva de pedras, existe uma série de passagens onde Deus usa o vento, mas esse termo aqui, nesse caso, a terra estremeceu, ele é uma figura, mostrando o tamanho do brado que o povo de Israel deu. Sabe o que lembra isso aqui? Isso aqui lembra uma prática que nós vemos na igreja, que as pessoas acreditam que se eu gritar, se eu pular, se eu falar determinadas frases,
Se eu estiver dentro de determinada circunstância, Deus vai me abençoar. Veja, nós vamos discutir melhor isso, mas eu tenho que entender que se a minha crença, ela não é baseada na verdade da palavra de Deus, mas ela é baseada em manipular objetos, em manipular situações, isso nada mais é que feitiçaria. A fé que ensina que se eu manipular determinados objetos, se eu falar determinadas coisas, e isso vai acontecer, a fé que ensina isso é o paganismo, a feitiçaria. Não existe tal coisa na Bíblia. Na Bíblia tem, se o Senhor assim desejar, faremos tal coisa. Entendeu? Então esse povo aqui está acreditando em religião vazia. E eles gritam com toda a sua força. Sabe quando você chega naquelas igrejas, irmãos, não sinta vergonha, eu já fiz isso. Um líder chegou e falou, agora aí no seu lugar, pisa na cabeça do diabo. Aí todo mundo blá, 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 pisava. Agora dá um brado de vitória, todo mundo, sabe? Isso causava um estrago no mundo espiritual da seguinte forma, o diabo começava a rir. E ria tanto que caía duro. Passava mal, imagina o diabo com dor de barriga de tanto rir, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, o diabo não tem medo de frase de efeito, o diabo não tem medo de frase pronta. Ah, irmão, base bíblica, o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra, se eu não me engano é capítulo 16, os filhos de Seva eram exorcistas profissionais, e eles manifestou um demônio, eles falaram, eu vos esconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles e falou, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vós quem sois? E pulou em cima dele, deu uma surra neles, e arrancou a roupa deles, e eles fugiram pelados. Provando que frase de efeito não tem poder. A fé cristã não é fruto de frases de efeito. É essa mesma crença. A diferença é que nós estamos com uma distância de 3.000 anos. Mas o povo aqui acredita em religião vazia, da mesma forma que hoje em dia se acredita demais em religião vazia. Qual é o problema de religião vazia? Não funciona. Qual é o segundo problema? Causa engano. Qual é o terceiro problema? Decepciona e magoa pessoas. Essa é a questão. Porque não funciona. Mas a narrativa continua. Olha que interessante o que vem agora. Versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, tal nunca, jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios, com todas as pragas junto ao deserto. Olha que interessante. Ímpios, pagãos, conheciam a grandeza de Deus. Quando ficaram sabendo que a arca estava no arraial, eles mostraram muito mais reverência com a presença de Deus do que o povo de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Outro detalhe, eles conheciam história, eles falam de fatos que aconteceram aproximadamente 300 anos antes, que foi quando Israel derrotou os egípcios. A tomada da terra prometida foi algo tão notório que aquilo virou história na região. Todo mundo conhecia. E o que acontece? Eles falam, ai de nós, porque nunca aconteceu tal coisa. Os filisteus ficam preocupados, porque eles conheciam o poder do Deus de Israel. Mas, olha o que acontece, olha a atitude deles, versículo 9. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus,
para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens a pé. Até aqui, fazer uma pausa. Olha aqui o que acontece. Os filisteus vão para o prático. Tipo assim, ó, já estamos aqui, estamos para guerrear, o que nós temos que fazer agora? Bom, vamos fazer o nosso melhor, senão nós vamos virar escravo dos hebreus. E de maneira prática, arregar sua manga e vão para cima. Sem folclore, sem bobeira. E o que acontece? Eles conseguem uma vitória retumbante. 30.000 homens. Aí você pergunta, irmão, como que Israel é derrotado com a presença da arca? Veja, os filisteus nos mostram um dos problemas. Eles falam, quem vai poder resistir a esses deuses? Eles não falam a esse Deus. Eles usam deuses no plural. Olha aqui o versículo 8. Vamos reler, ó. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Inclusive a palavra Deus aqui está com D minúsculo. O que acontece? Israel estava mergulhada na idolatria, num culto misturado. E era tão notório que até os seus inimigos sabiam. Só que eles vão para cima e matam 30.000 homens. E não bastasse isso, para surpresa de todo mundo, olha o que o versículo 11 fala. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Deus decretou, lembra, que Deus queria matar os filhos de Eli. Aí Deus manda um profeta, aí Deus manda Samuel, e aí Deus o que faz? Cumpre o seu decreto, mata os 2. Como que ele fez? Foi ele diretamente? Não. Deus usa as ambições de conquista dos filisteus para matar Hofni e Finéias. Gente, isso se repete em toda a Bíblia. Deus não precisa diretamente ser o autor do mal. Basta ele entregar o homem a seus próprios desejos e dar livre curso. O que o homem vai fazer? Agindo conforme o seu coração, vai cumprir o desígnio de Deus. Isso é notório no Novo Testamento, quando Pedro, ele fala, olha, vocês, Pôncio Pilatos e Herodes, mataram Jesus. Quem matou? Pôncio Pilatos, o sacerdote da liderança judaica e Herodes. Só que aí tem uma vírgula e Pedro fala, para cumprir o que estava determinado lá na eternidade passada. O que Deus fez? Conectou uma tomada em Herodes, Pilatos e os sacerdotes, e eles fizeram assim, virou um robô. Aí Deus pegou um controle de videogame celestial e controlou eles? Não! Deus entregou eles, Deus retira a sua mão, entregou eles aos próprios desejos. Qual que é o desejo de políticos inescrupulosos? É poder. Se aparece uma liderança ameaçando, a Bíblia explica, os sinédrio, que são os sacerdotes judaicos, falaram, olha, é melhor morrer um homem do que o povo todo perecer diante dos romanos. Simples assim. E Herodes se sentia ameaçado. Pôncio Pilatos, a mesma coisa. Então o que nós temos que entender? O decreto de Deus se cumpre sempre, porém os homens são responsáveis. É como se fossem as 2 linhas de uma ferrovia. O melhor exemplo. Numa via está a responsabilidade humana.
Na outra está os decretos de Deus. Eles vão caminhar até a eternidade, chegam juntos na eternidade, mas nunca se tocam no meio do caminho. É assim que funciona, é o que a gente chama de antinômio bíblico. São duas verdades que aparentemente são contrárias, mas o escritor bíblico usa de forma diferente, elas são complementares. Deus determinou, o homem fez. Por isso que ele é responsável. É o que está acontecendo aqui, usou a ambição de conquista dos filisteus. Matou Rafinefinés e a arca foi levada. Gente, nunca na história nenhum povo tocou na arca da aliança. É a primeira vez que isso acontece. Para vocês terem uma ideia da corrupção espiritual de Israel. Terrível. Terrível. Corrupção espiritual traz destruição. Não tem jeito. Não tem como escapar. E a narrativa continua. Deixa eu tomar um gole aqui. Versículo 12. Então, correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. O que acontece aqui? Um homem da tribo de Benjamim vem correndo, eram os corredores, mensageiros. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, essa prova que nós temos nas Olimpíadas de maratona, essa prova surgiu porque um soldado grego, ele correu na batalha de Maratona, ele correu para dar uma mensagem e quando ele completou o percurso ele morreu. Daí surgiu a prova de maratona. Entendeu? Isso era comum na época, os mensageiros corriam. Quando ele chega na cidade de Siló e fala, a cidade grita imensamente. Eli está sentado na frente do tabernáculo, com os olhos escurecidos por causa da idade. E aí o que acontece? Versículo 14. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, e veio, e o anunciou a Eli. E era Eli, da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos, que já não podia ver. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. O rei Davi morreu com 70 e poucos anos. Eli, muito próximo a ele, morreu com 98. José, o patriarca, morreu com 110. 300 anos antes. É curioso isso. Eu pergunto, quem é que determina o número de dias da vida do homem? Deus. Tem explicação? Não. Não é uma perguntinha legal para fazer, Senhor, ó, curiosidade. Por que Jacó viveu 145 e o pai dele 185? Eu creio que Deus vai ter o maior prazer em nos explicar, ou não sabemos, ele é Deus. Mas você vê, Eli, sendo chamado a atenção, teve uma vida extremamente longa. Entendeu? Uma coisa curiosa, uma curiosidade aqui. E aí o texto continua, versículo 16. E disse aquele homem Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Rofini e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. É interessante a narrativa do mensageiro. Ele conta primeiro detalhes mais brandos.
Aí depois ele fala da morte dos filhos de Eli, depois ele fala da arca. Curioso isso. Nós vemos esse tipo de narrativa se repetir em várias partes da Bíblia. Pode ver, quando você tem que dar uma notícia ruim para alguém, você não entra direto na notícia. Você faz um rodeio, você conversa algo, entendeu? Dá um prelude. Porque aquilo ali pode até chocar, mas olha que interessante. Mesmo fazendo isso, olha o que vai acontecer. Versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Explicar uma coisa para vocês. Eli encostado na cadeira, toma um susto, a cadeira vai para trás. Ele bate no chão de uma tal maneira que quebra o pescoço. A Bíblia fala que além de velho era pesado. Naquela cultura, ser pesado era sinal de bênção para o povo. Quanto maior você fosse, mais abençoado você era. Não era como eu, que fico o tempo todo querendo brigar contra essa minha barriga aqui e tirar ela. E eu perco e ela me acha de novo. E eu perco, ela me acha de novo. Entendeu? Mostrando para aquele povo, Eli era abençoado, era um sacerdote, idoso, pesadão. Ele era abençoado, mas aqui morre Eli. Mas não bastasse isso, a tragédia familiar vai se completar. Versículo 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disse às mulheres que estavam com ela, não temas, disse às mulheres que estavam com ela, não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. O que acontece? A nora de Eli, quando ouve falar da sua morte, quando ouve falar da arca e da morte de Hofni e Finéias, ela entra em trabalho de parto. Mas ela entra de uma maneira em que ela começa a morrer no trabalho de parto. Aí o que acontece? As parteiras tentam animá-la para ver se ela reage. E ela falando, olha, é um menino. Só que ela, desgostosa e enfraquecida, não faz caso disso. Veja, aqui tem um ensino que muita gente não sabe. Muita gente, muitos médicos percebem que existem pessoas que se salvam em situações difíceis por causa da vontade de viver. Existem pessoas que a vontade de viver delas é tal em que elas conseguem reverter quadros difíceis. Eu espero que isso nunca aconteça nem comigo nem com você. Mas se um dia acontecer um caso difícil, olha, fale palavras de ânimo, fale palavras de incentivo. Olha, você vai conseguir. Calma que já vai chegar o socorro. Ó, vai dar tudo certo. Você não vai morrer. Às vezes aquela gana, aquela vontade de viver faz com que a pessoa encontre forças lá no mais profundo do seu ser e consiga passar por isso. Gente, isso é notório. Existem pessoas que antes de morrer entregaram os pontos. Elas morreram em vida. E aí só foi ladeira abaixo. Quando se perde o ânimo de viver, é muito difícil. E foi o que aconteceu com essa mulher, é um menino. O que as parteiras estão dizendo? Olha, você vai criar um menino. Ela não fez caso disso. E olha o que ela fala. Versículo 21. E chamou ao menino Icabode, dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse,
de Israel, a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E cabode é um termo que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Porque no entendimento do povo, a arca representava a presença de Deus, a arca representava a glória. Entendeu? Como a arca foi levada presa, ela entendeu que foi tudo pro vinagre. Acabou. Fim de linha. Sogro morto, marido morto. Presença de Deus foi embora. E aí ela dá o nome ao menino de Icabode, que era um hábito daquela época, se dá nomes determinados, ligados às situações. O que eu tenho que entender aqui? E eu creio que aqui entra um aviso para a igreja. Veja, nos dias do Antigo Testamento, o Espírito Santo se retirava. Nos dias do Novo Testamento, não. Por que ele se retirava no Antigo Testamento? Porque o Espírito Santo não era para todos e era temporário. Nós temos vários exemplos. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo não se retira do crente. E aí você pergunta, mas pastor, o que acontece? Veja, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, ali no 29 e 30, fala o seguinte, para você fugir de toda palavra torpe, não entristecendo o Espírito do Senhor. Um crente nascido de verdade, de novo, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é retirado dele, porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que mesmo você morrendo, você vai ressuscitar. O Espírito Santo foi dado como penhor, como garantia. Só que eu tenho que entender o seguinte, pode acontecer uma das piores coisas da vida do crente, que é o entristecer o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo? O mesmo motivo que Deus retirou a arca. Pecado. Falta de consagração. Falta de santidade. Falta de levar Deus a sério. Nós temos que entender que, veja lá do Antigo Testamento, o mesmo princípio, não a regra, o princípio permanece até hoje, mas como Deus nos garante o seu Espírito, o que Deus faz é entristecer, mais ou menos assim, você perde sua visão espiritual, você perde a sua paz, de alguma maneira a sua comunhão com Deus é quebrada, e o nome disso é pecado. Não bastasse isso, existem igrejas que estão mortas. E por quê? Porque a presença de Deus foi embora. E por que a presença de Deus foi embora? Por causa de pecado, falta de santidade. Igrejas mundanas, mortas. Igreja mundana é feita por quem? Por crente mundano. Porque quem é nascido de novo não vai se permitir ficar num ambiente contaminado. Num ambiente onde o pecado ferve. Lembra que eu falo para vocês que quando o pecado não é tratado, a ovelha sai da igreja e só fica o bode. O cabrito tem em espanhol. Tem bode, não? Bode também tem? Entendeu? Só ficam os bodes dentro da igreja. Eu já vi igrejas onde o pecado fervia. E era impossível mudar as estruturas daquela igreja. Tanto é que chegou um momento, nós tivemos que sair. Então assim, gente, a coisa mais preciosa que nós temos na vida é a presença de Deus em nós. Coisa mais importante que nós temos na vida é buscar a plenitude do Espírito. Veja, quando eu sou salvo, eu recebo o Espírito Santo.
Isso é uma obra única e exclusivamente de Deus. Mas no Novo Testamento a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. Qual é a visão das igrejas? Que eu vou fazer um culto cheio de poder, aí vou cantar aqueles hinos: Jesus manda poder, opera maravilhas. Aí todo mundo vai ficar cheio do Espírito Santo. Mentira. Engano. Porque a Bíblia fala de uma atitude prática. Enchei-vos do Espírito. Aí nas listas ela dá com salmos, cânticos espirituais, com doutrina, com busca de santidade, com limpar a sua vida. Você quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Olhe o quanto que o Espírito Santo controla a sua vida. Não é cair de costa, não é ver anjo, não é... Isso aí é bobeira. Quer ser alguém cheio do Espírito Santo? Olha, a minha vida, quem controla? Meu casamento, quem controla? Minha vida financeira, quem controla? É fácil de ver. 3 pessoas vão controlar. Ou o Espírito Santo, ou você mesmo, ou o diabo. Não tem outra fonte. Percebe? Trocaram os altos caminhos de Deus, que fala de uma vida de consagração, que fala de uma vida de busca, que fala de uma vida de amor intenso, que fala de uma vida de estudo bíblico, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de separação das coisas erradas. Para quê? Enchei-vos do Espírito. Aí querem trocar tudo isso, que é um caminho estreito. Isso é um caminho estreito. Após salvo, muitas vezes na nossa vida o caminho é estreito. Por uma coisa bizarra, folclórica. Já viu na faixa das igrejas? Venha para o culto de poder e oração. Você vai lá, o preletor fala meia dúzia de frases de efeito, 10 frases de efeito, pilha você emocionalmente, manda você repetir um monte de coisa, você não aprende nada, daí chega na hora da oferta, você dá até a dentadura de ouro, dá sua carteira inteira e vai embora para casa enganado, que você voltou cheio do Espírito Santo. Só que no dia seguinte, na primeira crise, você está pior do que estava antes. E você percebe que cheio do Espírito Santo não tem foi nada. Na verdade, o que aconteceu com você, você se tornou alguém mais enganado e mais pobre. Porque você acreditou numa mentira. Não existe isso. Não existe, pastor, eu quero porção dobrada da sua unção. Isso é uma figura que Eliseu usou lá atrás, no Antigo Testamento com Elias. Não tem como. Quem nos dá unção é Deus. Eu não posso passar o que está comigo para você. O máximo que eu posso fazer é passar o ensino. É orar, mas quem determina as coisas é Deus. Não troque os caminhos de Deus por folclore evangélico. Religião vazia. É a mesma prática de Israel. Hoje em dia, em muitos lugares, é religião vazia. Eu estava vendo um culto numa determinada igreja, e aí entrou um grupo com uma réplica da Arca da Aliança, e o povo clamando e gritando, maluco, porque acreditavam que a réplica da Arca ia trazer algum poder. É que nem óleo ungido. Alguns irmãos aqui não sabem, eu acho que talvez o principal fabricante de óleo para oração aqui de Curitiba. E fabricava um óleo muito bom. Só que a hora que eu vi a bagunça que virou unção com óleo, a bandalheira que virou e o uso errado que eu fiz, parei. Falei, não mexo mais. Até hoje tem cliente que liga para mim encomendando óleo, olha, eu não trabalho mais. Por quê? Eu falei, não, eu estou trabalhando só com Bíblia. Não adianta explicar para o cara. Um ou outro eu expliquei, eu falei, parei de trabalhar com óleo porque é uma bagunça, é uma bandalheira. Os caras querem passar óleo em todo lugar.
Eu mesmo, eu cheirava óleo na igreja, eu ungia tudo. Se passava do meu lado, já lambuzava a sua testa já. Até que eu fui confrontado na Bíblia sobre aquela prática e não tinha resposta. Hoje sequer os olhos, tem o óleo ali do lado. Se eu vou fazer uma visita a um doente, é capaz de eu levar óleo. Por quê? Porque o óleo simboliza a presença da igreja. E não existe nenhum mal em um presbítero usar o óleo para ungir, mas ninguém pode usar. Entendeu? Folclore. Você acha que um óleo vai mudar uma situação? Eu lembro certa vez que uma irmã chegou para o pastor e falou: pastor, eu precisava que o pastor orasse. Ele falou: pois não, irmã, pelo quê? Ela falou: pelo seguinte, Deus me mandou uma enfermidade e eu queria que o pastor orasse para ser curada. O pastor olhou para aquela e falou: irmã, não tem como fazer isso. A irmã falou: por quê? Ele falou: irmã, se a irmã me diz que Deus mandou a enfermidade, como que eu vou orar e vai vir cura? Vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus ter misericórdia da vida da irmã. Percebe? Nós mudamos os altos caminhos de Deus. Religião vazia, você acha que você vai vir aqui na frente, o poderoso pastor Maurício vai orar com a imposição de mãos e o óleo ungido, e plim plim, você vai ser liberto e curado. Aproveita, deixa cinquentão. Percebe? E você vai enganado para casa. Não aprendeu nada, não foi confrontado no seu pecado, não foi desafiado a ser transformado. É que nem palavra profética. Você chega na igreja, eu já fui para a igreja assim, torcendo para Deus me revelar. Hoje Deus vai me revelar. Até que eu vi que era bobeira. Isso que eu sempre fui alguém que sempre lia a Bíblia. Desde que eu fui salvo, há 23 anos atrás, eu tenho a prática diária, lógico, furo um dia ou outro, mas diária de estudo bíblico. Entendeu? Mesmo assim. Hoje Deus vai dar uma palavra profética. E ele dava, ou enganado. Percebem? Religião vazia, é o que se pratica hoje muito meio, principalmente meio neopentecostal, é o sal ungido, é o óleo ungido, é a arca da aliança, é o templo do Salomão, entendeu? É uma prática de dízimo, falando de devorador. Gente, nós não somos judeus, nós não somos da tribo de Levi, eu não posso receber dízimo. O nosso sacerdote é da tribo de Judá. Mudou o sacerdócio, muda o regime da lei. Por isso que o Novo Testamento só fala em oferta. Outro dia o irmão procurou: irmão, eu gosto de ser dizimista, posso dizimar? Falei: pode, irmão, só tem que saber uma coisa. Esse seu dízimo é uma oferta, não é obrigatório, não tem nada a ver com devoradores, você está fazendo isso porque você quer abençoar. Porque você foi abençoado, senão também não vale nada. Se não for de bom grado, se não for proporcional, e não for na obra do Senhor, não vale nada. Você pode pegar 90% de dízimo e ficar com 10%, você vai ficar mais pobre, mais endividado, porque o coração está errado. Entendeu? Agora, se você vai pregar isso, vai falar: não sei o que, não sei o que lá, mas os textos são claros. Por exemplo, outro dia eu estava vendo o pastor Marcos Granconato falando, pastor Augusto Nicodemos, perguntando sobre dízimo. Dois dos maiores mestres do Brasil. Pastor, dízimo é obrigatório? Olha, não se pode receber dízimo como era no Antigo Testamento. Ponto. Não, vírgula. Porém, quem é membro da igreja tem responsabilidade de contribuir para sustentar a igreja. Você não escolheu congregar ali? Você não está recebendo alimento espiritual ali? É ali que você tem que contribuir. Como pastor? De maneira espontânea, proporcional, entendeu? E para abençoar a obra de Deus. Aí você vai cair em 2 Coríntios 9.
Que Deus dá a semente para que você possa semear. E aquele que semeia, Deus aumenta a sementeira. Mas sem devorador, sem criar coisa onde não tem. Eu acho muito estranho um crente que é avarento. Tem a palavra avarento? É mão fechada, que não dá dinheiro. Um crente que não dá dinheiro na igreja. Eu acho muito estranho. Aqui no Brasil a gente fala, quando ele batizou, ele deixou a carteira fora da água. Sabe a carteira de dinheiro? Deixou fora da água. Ela não. Batiza o resto, mas do pulso para baixo não. Lógico que contribuir é bíblico, é uma responsabilidade do cristão, mas não como fazem aí fora. A pessoa chega para você e faz o seguinte, ó, já vi gente, a pessoa ia voltar de ônibus para casa, tinha R$5. Aí o pregador fala o seguinte, ó, pela fé, dá isso aí na oferta da igreja, volta a pé para casa que Deus vai te abençoar. Mentira, não tem base bíblica para dizer. O que acontecia com a pessoa, dava o dinheiro, voltava para casa correndo o risco de ser assaltado e podia até morrer no meio do caminho. Por quê? Porque não conhece Bíblia. Entendeu? Agora, que eu tenho que ser generoso, eu tenho, é papel meu. Existe uma série de questões dentro da igreja que precisam ser sustentadas. Mas o que eu estou falando aqui é religião vazia, acreditar em objetos. Isso entristece o Senhor. Acreditar em frase de efeito, confissão positiva. Agora todo mundo determina em nome de Jesus. Não tem base bíblica, você não vê Paulo, você não vê Pedro, você não vê nenhum apóstolo. Você não vê um texto do Novo Testamento usando essa, acho que não tem nem essa palavra determina. Acho que nem a palavra existe no Novo Testamento. Aí aquele monte de gente envolvido numa emoção maluca, pilhado com frase de efeito, começa a repetir tudo, que nem um papagaio. Tem papagaio, arara? Papagaio que repete. Entendeu? E acha que alguma coisa vai acontecer. Não vai. É como eu digo para vocês, instantâneo. É salvação e cura milagrosa. Ou quando Deus resolve na sua soberania operar um milagre. É instantâneo, assim, ó, pum. O resto é processo. No qual Deus está me modificando. E aquilo que Deus está me modificando, o tratamento que Deus está aplicando em mim, tem consequências lá na eternidade. O alvo é mudar essa encrenca de duas pernas que Deus resgatou. O maior problema somos nós. Agora o que a gente faz? Em vez de entrar de cabeça no processo, em vez de encarar o que tem que ser encarado, em vez de confessar o pecado que tem que ser confessado, em vez de começar a andar como um crente de verdade, eu vou para o time dos enganados. E aí vou viver religião vazia. A arca chegou, vamos ganhar. 35 mil morreram. E os 2 líderes da nação morreram na guerra. E o líder principal morreu no tabernáculo. E o principal símbolo da presença de Deus foi levado embora. Adiantou gritar até ficar com a goela seca? Não resolve. É que nem a questão de marcha para Jesus. Agora vamos declarar. Curitiba vai ser salvo. Interessante. Lá como os irmãos sabem, né, nós estamos fazendo aula de teologia juntamente com o Rodrigo. E aí estamos estudando história da igreja. Olha que interessante. A igreja do primeiro século, aquela que viveu Pedro, que viveu Paulo. Os irmãos concordam que era uma igreja bem fervente? Gente, os apóstolos viviam nela. Sabe quantos por cento do Império Romano eram cristãos? Ó, Pedro, Paulo, João, Lucas, Mateus, os diáconos, que também era tudo canelinha de fogo, Barnabé, João Marcos. Gente, na região de Roma, 5% eram cristãos.
Na região de Éfeso, na Ásia Menor, 25 a 30%, que era muita gente. Quem já ouviu na igreja, vamos ganhar Curitiba para Jesus? Quem já ouviu isso? É um enganado. Vamos ganhar Caracas para Jesus, já ouviu? Engraçado, Pedro, que o ministério dele se desenvolveu em Roma, ganhou 5%. Paulo, entre 10, 15 e 20% na sua região. João também atuou ali. Eu pergunto, os apóstolos tinham unção para ganhar almas? Sim. Mas qual a quantidade que foi? O normal. O que eles te vendem? Agora nós vamos fazer uma campanha e vamos ganhar o bairro inteiro para Jesus. Mentira. Não existe. Existiram algumas ondas de avivamento, como aconteceu no país de Gales, no começo do século, mas foi numa região concentrada que Deus varreu a região. Vocês têm uma ideia, até o estoque de Bíblias acabou. Bares fecharam para se transformar em igrejas. Mas esse foi um. E durou uns poucos anos, o avivamento de Evan Roberts, no país de Gales. Mas é exceção. Na história não funciona assim. A igreja vai sendo ganha alma a alma, vida a vida. E depois de ganho nós nos tornamos discípulos de Cristo. Ao nos tornar discípulos de Cristo, passamos a viver um dia a dia de transformação, em conformidade com a palavra. Passados os anos, eu olho para trás e vejo alguém mais parecido com Cristo. E alguém muito melhor do que eu era. E aquela encrenca de duas pernas foi transformado pelo poder de Deus. Sem folclore, sem feitiçaria e sem religião evangélica vazia. Muito cuidado, existem algumas crenças suas que não são bíblicas. Não passam de feitiçaria evangélica. Pula fora. Muda logo. Quando você for, Senhor, se for da tua vontade, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Senhor, perdão dos meus pecados. Senhor, cometi tal erro. Me ajuda, Senhor. Senhor, que dificuldade. Não sei como o Senhor me aguenta, porque nem eu me aguento. Senhor, pequei. Perdão. Mas, Senhor, eu não quero só isso. Eu não quero vir toda hora diante do Senhor pedir perdão do meu pecado. Eu quero que o Senhor me mude. O que Deus vai fazer? Opa, minha especialidade. Como é que Ele vai fazer? Vai pegar você e lixar no chão. E aí muda. Só que o jeito que Deus lixa, a Bíblia fala que Ele abre a ferida e Ele sara. Ninguém é melhor do que Deus para lidar conosco. Ninguém é melhor do que Deus para nos transformar, porque Ele sabe como fazer, Ele sabe como apertar e sabe como dar o refrigério. Porque olha, se eu fosse tratar você e você fosse tratar a mim, nós estávamos perdidos. Cristianismo é para ser vivido dia a dia. Presença de Deus é a coisa mais importante que tem na vida do crente e na vida de uma igreja. Que realmente Deus venha nos guardando dessa maldita religião vazia que se espalhou pelo mundo e que nós possamos ser libertos pelo poder de Deus de tudo isso, crescendo em graça, em sabedoria e no conhecimento do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, nos capacitando a viver uma vida cristã verdadeira, uma vida de transformação diária, de confissão de pecado, de arrependimento e de verdadeira fé. Senhor, o Senhor sabe das nossas limitações, as nossas dificuldades, também sabe da nossa natureza pecaminosa, mas nós sabemos, Senhor, do teu poder transformador, que o Senhor venha operando em nós, tanto o querer como o efetuar,
Capacita-nos, Senhor, a viver uma vida cristã verdadeira e piedosa, cheia da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Domingo nós